Então eu quero uma equação assim, ó. AY barra AZ barra igual a uma matriz 2 por 2 AY AZ. Dado que você tem como é que um vetor se transforma por rotação, né, aquelas expressões ali, eu gostaria que você me dissesse quem é a primeira linha dessa matriz. Olhando para essa expressão, né? Cosseno φ seno φ. Muito bom. A outra linha, olhando para a última linha ali, menos seno φ cosseno φ. Tá claro? Repara que se você fizer o produto de matrizes, você vai reproduzir exatamente aquilo, não? Correto? Tá bom. Essa matriz aqui é chamada matriz de rotação. Quanto vale o determinante dessa matriz? 1. O que significa isso? É uma transformação que não muda a norma do vetor, né? Então, quando eu transformo esse vetor, girando ele, essa transformação não muda a norma dele, mantém preservado o seu módulo. A gente ainda pode escrever essa equação segundo uma notação assim, olha. Eu tenho duas componentes aqui, né? Então eu vou escrever assim, a componente I desse vetor, I pode ser 1 ou 2. Ela é igual a uma soma em J de uma matriz que tem componentes, que tem indexado uma linha em uma coluna, que eu vou representar com uma matriz IJ, vezes o meu vetor AJ. Tá? Onde J corre de 1 até 2, só tenho duas componentes. Essa é uma forma condensada de você representar então aquela transformação. E essa aqui é chamada matriz de rotação. Aliás, eu posso até omitir essa somatória, você sabe disso, né? Sempre que você tem índices repetidos, você já subentende que tem uma soma ali, não é verdade? Então existe uma notação chamada notação de Einstein, que diz que eu posso omitir aquele símbolo de soma e eu tenho simplesmente isso aqui. Isso aí no quadro é até uma forma de você representar, definir um vetor. Vetor é aquele objeto que, por transformação de rotação, mantém a norma invariante. E eu posso também, mas não agora, né, generalizar o conceito de vetor e falar de tensores, mas no momento apropriado a gente fala disso. Antes de continuar, eu quero propor um exercício para você pensar. É o problema 1.4 do livro. Na verdade, eu vou te dar uma lista de problemas no momento apropriado do capítulo 1, que são exercícios chaves para que você possa entender a teoria do capítulo, tá? Então, é uma lista com o número mínimo de problemas para que você possa acompanhar o curso. Então é o seguinte, imagina que eu tenho uma superfície representada aqui no meu sistema cartesiano da seguinte forma. Aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3. Você tem um plano, né? Um plano que corta o eixo X na abscissa 1, o eixo Y em 2 e o eixo Z em 3. Eu quero que você me dê um vetor unitário perpendicular a esse plano. Use aí o produto vetorial, por exemplo, para você construir um vetor perpendicular a esse plano. Então, a ideia
pelo que eu andei vendo que vocês fizeram corretamente, é você escolher dois vetores que desse plano, fazer o produto vetorial deles, você já vai ter um vetor perpendicular ao plano. Aí você divide pela norma, você tem o vetor unitário. A maioria de vocês, eu vi dois apenas, né, escolheram este lado e este lado, correto? Então eu vou representar esse vetor A e este vetor B. Muito bom. Quais são as componentes cartesianas do vetor A? Está aqui o eixo X, aqui o eixo Y e aqui o eixo Z, né? Concorda que o vetor A eu posso construí-lo somando o vetor menos I com 2J? Não é? Se eu somar menos I com 2J, eu vou ter exatamente o vetor A. Então eu vou escrevê-lo assim, ele é menos I mais 2J. Não é? O vetor B, igual, né? Eu somo então menos I com 3K. Então o vetor B, menos I mais 3K. Aí eu vou fazer o produto vetorial de A com B, que vai ser um vetor perpendicular ao plano. Então, vamos construir A vetor B, fazendo o determinante dessa matriz. Então, IJK. Aí vem as componentes do vetor A. Você pode me dizer, por favor? Menos 1, né? 2, 0. Menos 1, 0 e 3. Menos 1, 0 e 3. Muito bom. Então, construímos o determinante desse cara. Ele vai ser... Então, vou ter aqui 6i. (3j) e 2k. Ok. Então, esse é um vetor perpendicular ao plano, só que ele ainda não é unitário. Para ser unitário, a gente vai ter que dividir pela norma dele. Então, o vetor unitário n vai ser 6i mais 3j mais 2k, dividido, então, pela raiz quadrada do quadrado desses caras aqui, da soma deles, né? 36 mais 9 mais 4. Que vai dar 7 essa raiz quadrada. Então, o vetor n igual a 6 sobre 7i mais 3 sobre 7j mais 2 sobre 7k. Beleza, vamos então agora evoluir e falar de derivada de vetores. Então, próximo tópico, derivada. Vou falar de uma derivada particular, chamada de derivada direcional. Alguém já ouviu falar em derivada direcional? Já? Ok. Então, por exemplo, digamos que você está numa montanha. Uma montanha. Uma montanha tem um perfil lá irregular, claro, né? E digamos que a altura dessa montanha para um dado ponto seja dado como sendo z, uma função z que é igual a uma função de xy. Pode ser a montanha que se vê pela janela, por exemplo, né? Então, digamos que você está num ponto da montanha, aí eu te pergunto, vem cá, qual a inclinação dessa montanha no ponto onde você está? Aí essa pergunta é meio dúbia. Você fala, qual a inclinação? Depende para que lado que eu ando, não é verdade? Existem várias possibilidades. Eu posso descer a montanha, eu posso subir a montanha, eu posso ir numa direção em que não há variação de altura, por exemplo. Então a pergunta completa é: qual é a variação da altura a partir do ponto onde você está quando você caminha numa dada direção V? Agora a pergunta faz sentido, concorda? Então, isso é o que eu vou chamar de derivada direcional.
Eu vou simbolizar isso. Isso pode ser um pouco desconfortante, mas eu vou representar a derivada direcional assim, olha, como sendo uma derivada da função f, que é uma função que dá a altura da montanha a partir de um certo ponto, com respeito a uma direção v. Isso é uma notação apenas, né? O desconfortante aqui é que eu estou dividindo um vetor por um... Quer dizer, um escalar por um vetor. Mas isso é apenas uma notação. Isso aqui é a notação para uma derivada direcional. Leia-se, eu estou calculando a variação de uma função f numa dada direção. Ok? E essa direção v, ela tem componentes x e y. Eu preciso saber definir essa quantidade aqui. Tá? Vem cá. Isso aqui é um escalar ou um vetor? É um escalar. É um escalar. Qual a unidade disso? Ele vai me dizer o quê? O quanto eu subo por um dado deslocamento numa direção, não é? Metro por metro. Então é uma dimensional. Entendeu? Eu posso dizer o seguinte, eu subo 2 metros para cada metro andado nessa direção, ou subo meio metro para cada metro andado nessa direção, ou não subo nada quando eu me desloco nessa direção, ou eu desço meio metro quando eu me desloco numa outra direção. Tá? Então, esta derivada depende da direção adotada. Tá bom, como é que eu realizo esse cálculo, concretamente agora? Que tal usar a definição de derivada? O que eu faço? Eu pego a minha função e faço um incremento nela. Né? Então é um limite, lembra da definição de derivada? Isso aqui vai ser um limite para um parâmetro que eu vou chamar de h tendendo a zero. Eu faço o incremento da minha função, o meu f, ele depende da posição. O meu r ali está representando um ponto do espaço, no plano xy. Tá? Então estou num ponto. Faço um incremento na direção v, que é a direção que eu estou escolhendo para fazer o incremento. Então, hv menos um f de r dividido por h. Tá? Aí eu faço esse limite para h tendendo a zero e eu tenho essa derivada direcional. Esse meu r aqui, ele tem duas componentes só x e y. Então isso aqui vai ser igual ao limite de h tendendo a zero. Então eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é um f. Vamos pensar em termos de componentes cartesianas agora. Então, eu tenho a componente x e eu vou fazer uma variação hvx. E na componente y, eu vou fazer uma variação hvy. Subtraio isso aqui de f de xy. E divido por h. Se isso aqui é pequeno, eu posso fazer uma expansão até a primeira ordem, né? Em série, isso aqui. Então eu posso escrever a minha derivada direcional del f del v como sendo o limite de h tendendo a zero, 1 sobre h, eu vou fatorar então esse cara aqui. Então quando eu estou próximo do ponto xy, eu estou fazendo um incremento, então este resultado aqui eu posso fazer a seguinte expansão. Isso aqui vai ser o f de xy mais a derivada df dx vezes h vx, vezes o incremento, mais a derivada de f com respeito a y, vezes quem? h vy, menos f de xy. Confere? Tá? Muito bom, então agora você pode cancelar esse cara aqui. Você fatora o h e cancela com esse cara. Então você vai ter a seguinte expressão. Aquilo vem a ser vx, derivada de f com respeito a x,
mais Vy derivada de f com respeito a y. Vem cá, isso não tem cara de ser de um produto escalar? Tem, não tem? Produto escalar de quem com quem? De V. Isso aqui é o produto escalar de um vetor V, cujas componentes a gente já escreveu ali, mas eu vou escrever de novo. Um vetor cujas componentes são as derivadas parciais de f. Muito bom. Vamos dar um nome para esse vetor? Vamos dar o nome de nabla, atuando em f. E aí a gente vai identificar que vetor é esse, tá? Então, nessa notação, a derivada direcional de f com v vai ser v escalar esse vetor aqui, ó. Aquele operador diferencial atuando na função f, tá? É claro que você sabe que aquilo é o gradiente de f, né? Ele tem um nome, né? O gradiente de f. Muito bom. Em que momento aquela derivada direcional é zero? Quando eu tomar qual direção? Uma direção perpendicular, não, ao gradiente. Se eu pegar uma direção perpendicular a esse vetor, essa derivada aqui é nula. É como se eu tivesse no que se chama de uma curva de nível, não? Aquela direção que não tem variações de altura. Existem direções em que eu tenho variações negativas e tem uma direção, aliás, uma direção que eu tomo em V, onde a variação é máxima. Que direção é essa? Aquela que coincide com a direção do gradiente. Ou seja, o gradiente, eu posso pensar que é aquela direção que eu tomo, que é onde a função f varia maximamente. Também você já sabia disso, né? Isso não é novidade. Correto? Eu vou falar mais sobre isso, sobre esse operador gradiente. Vamos definir esse operador de uma forma que ela independe do sistema de coordenadas e depois descrever esse operador, ou esse vetor, em pelo menos 3 sistemas de coordenadas, que é o cartesiano, o esférico e o cilíndrico. E aí a gente vai definir outras derivadas vetoriais e vão definir o que é, além do gradiente, divergência de um vetor e o rotacional de um vetor. Só que, como isso é longo, eu acho que eu vou parar por aqui hoje.